A gente pode combinar aqui o dupla hipótese do Manchester City, que tem uma oddzinha muito baixa também, porque é muito provável de acontecer, e combina com mais 2,5, assim a gente vai ter um upzinho da odd, dá uma ultrapassada ali, pelo menos na cotaçãozinha 1,5, né, odd 1,51, que a gente considera de valor. Premier League, temos o Manchester City, né, que parece que a má fase ia ser exterminada, mas mais ou menos, né? Deu uma decepcionada aí na última rodada, empatou com o Brentford e agora tem um time da parte de baixo, né? O Ipswich. Vamos colocar na tela aí as informações do confronto, né? Jogo neste domingão, tá? 1h30 da tarde, lá no estádio Portman Road, né? Que é a casa do Ipswich, né? Pela 22ª rodada aí do campeonato inglês, a grande Premier League, Matheus Manchester. Deu uma melhorada o Manchester City, né? Mas ainda tá longe de ser aquela equipe avassaladora que a gente conhecia aí, que a gente ficou acostumado na última década, pode-se até dizer, né? O time já vem de 5 jogos sem perder. É algo, tá? Tá dando uma melhoradinha. Vamos entender melhor esse contexto do City e também o do Ipswich, agora no nosso aplicativo do Game Arena, beleza? A gente observa aí, ó, o prospecto recente do Manchester City relativamente bom, 3 vitórias, 2 empates, né? Mas os empates foram vacilos também, beleza? E teve até jogo da Copa também, a gente vai dar uma olhada já já. Antes disso, vamos ver a tabela de classificação. O Manchester City, que nesse momento é apenas o 6º lugar, tá conseguindo vaga na Conference League, né? Com 35 pontos marcados, mesma pontuação do Aston Villa. Então, o Manchester City tá ali brigando até ficar de fora de um vaga em competição europeia. Surreal a gente imaginar isso. E o Ipswich está ali na zona de rebaixamento, né? Lembrando que a Premier League são 3 rebaixados, é um Z3, e o Ipswich é quem tá no topo aí do Z3, com 16 pontos marcados em 21 jogos. O Ipswich teve uma vitória surpreendente, né? A gente pode ir nos confrontos Contra o aí, Chelsea, né? contra o Chelsea, né? Uma vitória recente aí, né? Teve derrota para o Brighton, né? 2-0. Aí na Copa da Inglaterra eliminou o Bristol por 3-0, né? E aí empatou com o Fulham e ganhou do Chelsea. Até 2 bons resultados, né? Sim. Ganhar do Chelsea em casa e ali empatar com o Fulham fora de casa. Até quando pegou o Arsenal, perdeu por 1-0. Também não foi massacrado, né? Sim, um time que não toma tantas goleadas. Então, tomou do Newcastle. Teve a do Newcastle ali, Mas assim, não é a recente, regra, né? Para um time que está na zona de rebaixamento, você... Como o Southampton, né? Que é um time que vários jogos toma goleada. O Ipswich vende mais caro, né, as suas derrotas. Sim, sim. Até se a gente puxa esse retrospecto, teve o 4-0 ali que destoou diante do Newcastle, mas se a gente puxa as derrotas antes disso, ó, ele vence até o Wolverhampton fora de casa, e antes disso tinham sido 3 derrotas consecutivas, sofrendo apenas um golzinho de diferença. Mas o que eu acho que vai ser predominante para essa partida, Fábio, é a questão do Manchester City, né? Time cujo ataque está até funcionando, pode-se dizer, porque levando em consideração o momento que não é lá essas grandes coisas, mas a defesa deixa muito a desejar, né? Empatou em 2-2 fora de casa com o Brentford, teve um 8-0 no Salford, que a gente vai dar uma relativizada. Time da quarta divisão, inglesa, né? Lá na Copa. Aí teve o 4-1 diante do West Ham, venceu o Leicester por 2-0, ou seja, são 5 jogos sem perder, tá? Esse 1-1 contra o Everton pode-se dizer que foi um tropeço, e contra o Brentford também, e o do Salford a gente não considera muito, né? Então, assim, grandes resultados de fato foram esses dois aqui. Aqui eu colocaria como bons resultados do Manchester City. Que segue sofrendo muitos gols, né? Ainda é um problema muito grande aí pro City, a defesa. Abriu 2-0 e tomou 2 ali no final do jogo, né? Não conseguiu segurar. Teve também recentemente, né? Um empate com o Feyenoord, né? Abriu 3, aí tomou 3 depois. Enfim, é um time que não passa a segurança de outrora. Bom, vamos para os resultados do Ipswich agora, né? Sim, sim. Opa. Esquecemos do Ipswich, né? Não, já deu uma olhada no Ipswich já, pô. Já olhamos, realmente né? no nosso momento Bet Nacional. Momento Bet Nacional. Momento Bet Nacional agora. Você estava ali testando para você. Estou ligado. Manchester City favorito, odd 1,35. Eu, particularmente, não confio muito. Até acho que o City não vai perder o jogo. Se tivesse 1,50 até ia, mas 1,35? Nem assim eu sei se ia, tá? Duvido se dar uma vacilada e empatar o jogo, não, tá? Agora sim, a gente tem 2 linhas de raciocínio, velho. Eu acredito que o jogo vai pesar mais para o over goals, que é uma tendência do Manchester City aí nos últimos jogos. O Manchester City ele tende a propor mais o jogo do que o Ipswich, então eu acredito que o jogo condicione mais para esse estilo de jogo aí do Manchester City, que tem sido muitos gols, né, nas últimas partidas, tem sido muito movimentado, porém, ao mesmo tempo, eu tenho meu pé atrás de ir, por exemplo, no ambas marcam, que já tem uma oddzinha até interessante, 1,69, porque o Ipswich, cara, o poderio ofensivo deixa a desejar um pouquinho. Marca poucos gols, então assim, eu gosto aqui do mais de 2,5. O problema é que a odd não está muito boa, tá? Porque no mais de 2,5 a gente pode contar tanto eventualmente com o City deslanchando e fazendo um 3-0, quanto eventualmente se o Ipswich conseguir deixar um golzinho e for um 2-1, por exemplo, acredito que seja uma boa pedida. Mas a odd está muito baixa. Então o que é que a gente pode fazer para dar um up na odd? A gente pode combinar aqui o dupla hipótese do Manchester City, que tem uma oddzinha muito baixa também, porque é muito provável de acontecer, e combina com mais 2,5, assim a gente vai ter um upzinho da odd, dá uma ultrapassada ali, pelo menos na cotaçãozinha 1,5, né, odd 1,51, que a gente considera de valor. Quem quiser se arriscar até um pouco a mais, pode combinar com a vitória do City. Eu já acho que fica um pouco arriscado. Vai ter uma odd melhor, mas se expõe mais ao risco. Fica a critério aí da metodologia do apostador. Eu acredito que essa aqui seja a opção mais segura.
muito bem, né? Jogo difícil, né? Odds Difícil muito baixas apostar. aí pro City e odds baixas pro time que não passa confiança, né? Pois Então é. tem esse problema, né? Se fosse um time pelo menos avassalador, né? Você podia até ali ir com mais segurança, combinar mais mercados, mas no caso do City aí temos que ser mais seguro e fomos no dupla hipótese, né? A favor do City e o mais de 2,5 gols no confronto aí na Premier League.